Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Hoje, meu bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia para a logística, hub de soluções de ponta a ponta com o Clique, com a NSTech. Para esse papo, eu estou recebendo aqui o Vasco Necto, executivo chairman da NSTech, ele também é CEO da Niche Partners e membro do conselho da Kepler Weber e cofundador da SK Tarpon. O Vasco ele é fundador e empreendedor serial, como eu falei, até porque ele já tem trabalhado aí com uma história de vida bastante interessante como profissional, empreendedor e também atuando aí com empresas de startups e investimentos. Ele é experiente com histórico comprovado de trabalho na indústria de logística, varejo, agronegócio e também cadeia de abastecimento. Tem expertise em negociação, administração, startups, planejamento estratégico e estratégia comercial e também forte profissional do desenvolvimento de negócios formado pela FGV, USP e Fundação Dom Cabral. Então, sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Vasco Neto. Vasco, muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Muito obrigado, Aldício, muito obrigado aí, GuiaCast, pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Como falamos, né, o nosso bate-papo falar de tecnologia, hub de soluções, a gente sabe que, falando um pouquinho até da NSTech, que é uma empresa que está no mercado aí já trazendo exatamente esse hub de inovação, tecnologia de ponta a ponta e, como a gente falou, com um clique, né, de maneira a fomentar e trazer diversas soluções como um todo. Só que, porém, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu gostaria de que você pudesse até falar um pouquinho pra gente sobre você. Eu estava vendo o episódio que você gravou com o pessoal do IPO, conhecendo um pouquinho da sua história, entendendo um pouquinho lá atrás, né, como é que você começou. Gostaria que você pudesse exatamente falar dessa experiência, até porque no LinkedIn a primeira experiência que aparece pra mim, que eu vi lá, era conselheiro em 2011. Não tinha algo antes ali. Eu falei, pô, que legal que eu consegui pegar esse episódio aqui pra trazer um pouco mais aqui dessa história que você passou por vários conselhos, passou pelo presidente da IPO, empreendedorismo. Porém, sua história começou muito antes disso, né, ali com a família, que eu vi que você contou um pouquinho dessa história, trabalhou no ramo de frigorífico, Mesbla, MAP e todo esse contexto, né? Posteriormente, 23 anos, você fundou a AGV Logística. Eu gostaria que você pudesse exatamente contar um pouquinho pra gente sobre a sua história profissional, como é que tudo isso começou previamente antes da NSTech. Eu vou pular a parte inicial aí, quem quiser a parte inicial vai no podcast do IPO, né? Mas eu acabei, minha família é uma família de empreendedores, pecuaristas, eu sou paulistano. Eu acabei começando a trabalhar muito cedo, né? Meu pai era empresário e eu nos primeiros 3 anos da minha carreira, fazia faculdade ainda, trabalhei com ele, ajudando ele a fechar negócio e reestruturar a empresa, numa época que o Brasil, que entrou no Plano Real e não estava bem, foi uma época bastante complicada. E aí, depois disso, fui para o Mapping para Mesbla ficar 1 ano e meio, e aí com 23 anos eu fundei a Armazém Gerais Vinhedo, que muita gente acha que o V é de Vasco, o V na verdade é de Vinhedo, que é onde era a sede da AGV Logística. A AGV nasceu, então, para ser uma empresa de armazenagem frigorificada e, como se fala no mundo das startups modernas, a gente pivotou nos primeiros 6 meses, entendeu que o mercado de armazenagem frigorificada, ele era um mercado que tinha uma estrutura de mercado ruim, onde não era fácil ganhar dinheiro, por N razões, e aí acho que até estou aqui pertinho da AGV, foi uma grande escola para mim, e aí eu foquei a AGV desde o começo em, de fato, se transformar num operador logístico, como um bom empreendedor, vendendo sem ser, né? Então, assim, a gente começava a vender o conceito de operador logístico. PowerPoint? É igual a gente fala startup, né? Vender com PowerPoint. Sem ser, na verdade. E eu acho que a gente lá teve algumas grandes felicidades
de definir no modelo de negócio inicial da AGV alguns pilares que acompanharam até o fim da companhia e até hoje e que são parte do sucesso. Então, o primeiro foi entender que a logística, e aí vai se conectar depois com a Inestec, né? A logística e a cadeia de supply chain, ela cresceu a complexidade de maneira exponencial. E para complexidades exponenciais, quando você fala em prestar serviço, ou você se especializa num nicho e conhece muito daquele nicho para desenvolver soluções, conhecimentos específicos, ou você dificilmente vai conseguir criar valor para o seu cliente, né? Então, na AGV, a gente lá atrás decidiu focar na primeira fase da companhia, que foi de 98, 9 até 2006, basicamente, a gente fazia uma coisa que era logística para medicamento veterinário. É o mercado que a AGV tem até hoje, agora como solística, mas 90% de market share. Uhum. O segundo ponto foi entender que as empresas que mais geravam valor não eram as que eram asset-based, dono de caminhão, dono de armazém. Eram as que eram, como a gente falava, info-based, né? Então, baseada em informação, né? Baseada em gente, processo e tecnologia. E desde sempre a AGV desenvolveu sua própria tecnologia. E aí, voltando onde eu comecei, a primeira empresa que eu fundei foi com 20 anos, uma empresa de tecnologia. Chamava Alvo Informática, depois com 23 a AGV e depois a AGV absorveu a Alvo. E os meus sócios da Alvo terminaram na AGV comigo. Um era o CEO da Fast Moving Consumer Goods, o outro era o nosso CTO, CFO, tudo, né? E que está comigo, inclusive, na Inestec agora. Então, eu acho que foram pontos bem importantes aí que nos acompanharam desde sempre. Excelente. E você ainda tem, relacionado a esse início, né, que você começou, quando a gente falou, agropecuária, vários outros contextos de frigoríficos e assim por diante. Você ainda tem raízes específicas lá atrás? Por exemplo, tô trabalhando muito, quero descansar um pouco, vai para alguma região, ou como é que você tem feito nesse contexto relacionado a essas raízes que vieram do seu pai, da agropecuária e todo esse contexto aí? Gostaria de poder ir mais, né? Mas meus pais são separados, minha mãe ainda assim é fazendeira, ela tem 3 fazendas, eu ajudo ela a cuidar das fazendas, mas muito mais à distância, via reunião hoje online e relatório do que tá lá no dia a dia. A gente tem uma equipe muito boa e tem assessores muito bons, mas sim, minha família continua 100% ainda na pecuária e agricultura agora também, faz bastante tempo. Excelente. Falando até um pouquinho antes da Inestec, né, eu vi que você também foi um dos fundadores e tal da SK Tarpon, né, que foi fundada em 2002, né, que ela traz ali soluções de ponta pronta para tecnologia também para logística. Eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho também da... Na verdade, a Tarpon é um fundo de... Era antes Tarpon, depois virou... SK Tarpon. Há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, virou SK Tarpon, né? Então, a Tarpon é um fundo de investimento muito conhecido, que fez 20 anos agora no final de maio, e há 2 anos e meio, 3 anos atrás, mudou de SK Tarpon, de Tarpon para SK Tarpon, para marcar um pouco essa mudança de modelo de negócio, eu diria, e societária também. A Tarpon, ela nasceu como uma gestora de fundos long only, com uma pegada muito de originalidade, de fazer coisas diferentes do que o mercado faz. O que a Tarpon começou fazendo foi investindo em empresas que estavam fora do radar, teses que estavam fora do mainstream, e esse DNA é um DNA que acompanha até hoje. By the way, os nossos fundos hoje estão entre os melhores fundos do mercado. O Tarpon GT, nos últimos 12, 24, 36 meses, sem dúvida, se não for o melhor, está entre os 3 melhores fundos do mercado, com essa mesma filosofia. Uhum. Qual que é a diferença da niche para a Tarpon? Então, a SK Tarpon é uma holding que tem embaixo várias companhias. Uma chama-se Tarpon Capital, que investe em empresas de bolsa. Uma é a 10B, que investe em agronegócio, e aí a gente tem desde Venture Capital até PIPE, que é Private Investment in Public Equities, em empresas de capital aberto. Caso da Kepler, que eu estou no conselho, com o meu sócio Marcelo Lima, que também fez GV comigo aqui do lado. E São Francisco, que é também aqui pertinho onde a gente está. Quem cresceu com você tá ótimo, né? E... Você virou sócio ali. Eles já foram meus sócios, né? Na verdade, a Tarpon, a gente já se conhecia de antes da AGV, de antes de existir a Tarpon. A gente sempre teve uma muita... Eu falo porque você tem muito sócio teu que é pessoa da infância, né? Que estudou com você lá atrás. Até é uma pergunta, quando eu entrevisto startup, eu até falo, acho que muito mais difícil, às vezes, você iniciar a startup, ter uma ideia, é você encontrar aquele sócio, aquelas pessoas que supram as suas diferenças e a partir daí vocês consigam fazer com que aquilo cresça. No seu caso, não tem sido diferente. Você já vem nesse contexto de
ter muitas pessoas do seu lado que fizeram parte também ali do seu crescimento profissional e que está com você até hoje. Eu sempre tive muito sócio, começar pela minha família, depois eu tive na AGV 4 fundos, né? Primeiro Equity International, que é um fundo do Sanzel, que é um americano muito conhecido na parte de real estate. Aqui no Brasil foi um dos principais acionistas na determinada época da Gafisa, montou a BR Malls, a Bracor, que fez muitos armazéns. Depois a Tarpon, né, foi minha sócia de 2011 a 2016, e aí por último o Kinea, que é o Banco Itaú, controlado pelo Banco Itaú, e um fundo americano que chama GF, né, e nesse meio do caminho ainda montei uma Magtech, que eu fui CEO por 1 ano e meio, que era eu, a AGV e a Monax. Então, também aí comecei a ter mais contato com esse mundo mais do Venture Capital moderno. Então, empreendedor raiz, depois Venture Capital moderno. E eu posso falar que, assim, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, é exatamente isso. Assim, eu tive muitos sócios e eu sou amigo de todos os meus ex-sócios. E, aliás, quase que eu não tenho ex-sócio, porque, de alguma maneira, a gente ainda tem coisa junto. Ex-sócios que investem com a gente hoje, ou que a gente está vendo o negócio de vez em quando junto, ou que ainda tem algum rabicho para gerir junto. Então, acho que eu sou uma pessoa muito relacional, que dá muito valor para isso. E no final, a gente nunca trabalhei pelo dinheiro em si, né? Muito mais pelo desafio. O dinheiro acaba sendo consequência e tem que ser bom, tem que ser gostoso, né? As pessoas têm que... Acho que a gente valoriza muito as relações, e a SK Tarpon, que você estava perguntando, é uma das características muito relevantes também. Mas a SK Tarpon, nessa história de 20 anos, a gente levou para a Bolsa já, acho que 5 ou 6 empresas, todas de muito sucesso, né? Arezzo, Brasil Agro, que é uma empresa de terras, a Ômega, que é a principal empresa independente de energia renovável do Brasil, que foi fundada pela Tarpon, nós somos os controladores, fazemos parte do bloco de controle até hoje, e é uma empresa que foi para a Bolsa na mão da Tarpon, a Direcional. Então, na prática, sempre foi, meus sócios sempre tiveram uma cabeça de sustentabilidade, né, de investir com cabeça de longo prazo, e eu posso falar na prática, né, quando eu estava do outro lado da mesa, nunca me pediram para tomar uma decisão que não fosse o melhor para a empresa olhando médio e longo prazo, independente de, às vezes, isso ir contra o interesse deles de curto prazo. Isso faz muita diferença e talvez não, certamente por isso, uma das razões que a gente está junto hoje. Pessoal, acho que você conheceu um pouquinho aí do Vasco, um pouquinho da Niche, um pouquinho da SK Tarpon, um pouquinho dessa história antes da gente entrar no nosso tema principal, que é tecnologia para logística, hub de soluções de ponta a ponta com um clique. Agora, dando continuidade, falando um pouquinho da NSTech, que é o nosso bate-papo de hoje, né, falando um pouquinho dessa parte de hub de soluções, até porque eu acho que dentro da NSTech você já tem cerca, eu acho que 20 empresas, né, que suprem todas essas necessidades associadas à logística. Em poucas palavras, eu gostaria que você pudesse, inicialmente, para o público, aquele que não conhece as empresas, mas não sabe que é a NSTech que está ali por trás, né, fazendo todo esse framework, esse portfólio de produtos e serviços para o setor. Se pudesse falar um pouquinho da NSTech, principalmente quais, né, algumas empresas que fazem parte desse ecossistema associado à tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Deixa eu primeiro explicar um pouquinho, né, como é que surgiu a NSTech, e a gente já fala um pouquinho das empresas. Isso, né? Veio de você, não? O nome já foi de você também, NSTech? Foi. Boa. Na verdade, eu fundei a empresa do zero. Eu comecei a draftar o projeto ainda em 2019, quando eu estava no processo de venda da AGV. Eu resolvi montar a Niche Partners, e quando eu montei a Niche, eu falei, bom, qual vai ser o primeiro projeto da Niche? E esse projeto nasceu no final de 2020, e a NSTech. Então, a NSTech tem um pouco mais de 1 ano e meio. Basicamente, ele nasceu da minha vivência de mais de 20 anos aí como operador logístico, asset light, que eu estava no meio do embarcador, do transportador, do motorista autônomo, da agenciadora de risco, da seguradora, da corretora, e cada um software. Do posto de gasolina, e a gente lidava com todo esse ecossistema. E o nível de complexidade, conforme eu falei, não só da nossa operação, mas observando a operação dos nossos clientes, ele foi aumentando exponencialmente. E a resposta para isso passa certamente por tecnologia. E na prática, a AGV sempre teve um DNA muito forte de tecnologia, era um diferencial competitivo enorme nosso, tinha mais de 50 pessoas na nossa área de tecnologia, mas mesmo tendo essas 50 pessoas, a gente usava 10 fornecedores diferentes que se conectavam, desde roteirizador a software de monitoramento para torre de controle e por aí vai. E aí,
o que eu sentia era, primeiro, uma dificuldade de integração. Então, toda vez que a gente queria, eventualmente, trocar um fornecedor, como a operação era muito complexa, às vezes eram meses para você fazer uma substituição por uma questão da integração, né, dos sistemas. O segundo ponto, essas empresas eram empresas que eram muito boas, mas, ao mesmo tempo, eu via que elas, do ponto de vista da gestão, ainda podiam ter espaço para evoluir. E o terceiro, que assim, eu sempre vendi solução. Então, se tivesse alguém que pudesse me trazer aqui todas as soluções, resolver todas as minhas dores, ia facilitar muito a minha vida. Então, com esse mindset, a gente começou a desenhar o que a gente atendia que fazia sentido. Olhando para o cenário competitivo, o que a gente olhava? A grande maioria das empresas que estavam tentando, de alguma forma, ir para o caminho de montar plataformas de tecnologia para o mercado, elas tinham um DNA, seja pela origem dos sócios fundadores, seja pela origem do grupo econômico e etc., ou até da visão dos founders e CEOs, um foco muito grande em baixo valor agregado. E a vida inteira na AGV, a gente começou em produto de médio valor agregado, que era alimento frigorificado, e focou muito em alto valor agregado, que era farma. E é óbvio que, assim, tem valor no baixo valor agregado. O nosso Brasil é um país que 26%, 27% do PIB hoje vem do agronegócio. Uhum. Você não pode não olhar para esse mercado, mas eu não via também ninguém muito focado do outro lado, né, enquanto plataforma, dos produtos mais de alto valor agregado. E aí, a gente começou o processo fazendo um raciocínio de frente para trás, falou assim, beleza. Então, se eu quero montar uma plataforma que a gente começa pelas dores do cliente, o cliente de alto valor agregado, e entende que eu quero também trazer empresas que ajudam a gente a reduzir o CAC, que ajudam a gente, né, a ter base de dados, para que a gente possa, a partir dessa relação comercial também, se expandir e levar novos produtos, né? Que empresas, por onde que passa a carga de alto valor agregado? E você, obviamente, tem que ter seguro. Se você tem que ter seguro, você tem que contratar uma gerenciadora de risco. Então, nossa primeira fase da NSTech foi a gente entender, mapear o mercado, muitos já tinham sido em algum momento da vida cliente, e a gente trouxe as melhores gerenciadoras de risco, na nossa visão, nichadas por subsegmento. Tá. Então, eu ia até perguntar, porque eu vi lá que tem várias, não é uma só, né, gerenciadora? Não. Então a gente tem a Buoni, que tem muito foco no pequeno e médio transportador, ou no embarcador, que é um varejista, por exemplo, um Pão de Açúcar, ou uma Rede Dia. Aí, de outro lado, a gente tem uma OpenTech, que tem um foco muito grande no embarcador frigorificado, na indústria farma, em operações complexas, linha branca. Aí depois a gente tem a BRK, que chamava-se Brasil Risk, que tem um foco muito grande, líder absoluta na parte de Fast Moving Consumer Goods. Então, né, tem aí as grandes contas de consumo do Brasil, produto químico. E no final do dia, obviamente não é só isso que eu falei, mas essas empresas, elas competiam entre si sim, mas já tinham claramente um DNA, né, de atender um nicho específico. A gente deixou elas ainda mais focadas e mais nichadas. Por quê? Porque o network effect que eu vi acontecer na AGV, a gente já está vendo acontecer nessas empresas, né? Porque quando você vai fazer, por hipótese, gestão de risco para frigorificado, e você tem problema de acidente, de roubo, ele acaba sendo concentrado por tipo de carga numa determinada região. Quando você tem mais dados desses mesmos clientes, quanto mais cliente você tem, mais dado você tem, mais você consegue retroalimentar essa operação, né? Então, a gente começou por aí, também com softwares para seguradoras, né? Porque do lado da seguradoras também têm softwares para poder fazer essa gestão, né? E aí, fomos depois um segundo passo aí para o mercado de TMS, inicialmente TMS para transportadoras. Então, esse foi um pouquinho da jornada inicial aí da NSTech. Excelente, eu acho que a NSTech hoje, você falou, até vi que você falou 20 empresas, né, já está no portfólio. Até quando eu peguei no site, eu acho que eu achei só 18, deve ter duas ali que eu perdi ali. Hoje em dia, até falando um pouquinho dos números, né, até porque se você coloca no papel 20 empresas, a gente sabe que vocês têm junta banco de dados, que deve ser gigante aí de vocês, carga monitorada também deve ser gigante de vocês, fretes ali que passam sobre todos vocês, até porque às vezes o mesmo frete passa por diversas empresas ali para poder chegar, clientes e principalmente também valor da carga averbada, que eu acho que cada vez esse valor deve aumentar. Você poderia até falar um pouquinho desses números para a gente entender o que faz parte desse framework de informações e desse portfólio de empresas associada ao que vocês estão fazendo de diferente na logística e mobilidade voltado para a América Latina. Então, hoje são 20 empresas que atuam, além de Brasil, México, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia,
A gente tem cliente também na África, em Angola. A gente tem hoje 45 mil clientes recorrentes. A maior parte das nossas soluções são SaaS, né? E a gente tem hoje alguns números, né? Nós temos quase 10 milhões de viagens monitoradas na parte de gerenciamento de risco. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de motoristas na nossa base de dados, e a base de dados mais rica do setor, sem dúvida alguma. É porque às vezes eu vejo algumas empresas que falam, a gente tem, sei lá, alguns milhões de bases de dados, mas você vai ver os ativos, são poucos. A gente tem hoje por volta de 100 milhões de fretes mês passando na plataforma. Esse número é muito impressionante. Sim. Né? E nós estamos falando de, no último mês, acho que foi 1,3 trilhão de reais, que dá aí 12 trilhões no ano passado de carga que passou de alguma forma pelos nossos softwares, né? Então, na prática, tem muita eficiência logística para ser extraída a partir dessa base de dados. Então, eu diria que a gente já começou, os números mostram isso, mas é uma jornada, né? E, assim, uma jornada longa, uma maratona. No final, apesar da gente ser constituído como um fundo, a cabeça nossa e dos nossos sócios, né, é de estar nessa empresa nos próximos 50 anos, e pelo contrário, a gente acha que, assim, tem muita tecnologia brasileira que dá para ser exportada, não só para a América Latina, que já está sendo, mas também para países como Estados Unidos, Europa. Isso vai acontecer no tempo, e, no fundo, tanto nós, quanto a Greenbridge, que é um fundo sueco que é nosso sócio, que era investidor da Praxio, né, quanto os nossos sócios empreendedores, que são fundamentais no projeto, eu acho que isso é um outro diferencial competitivo enorme. Nós temos hoje mais de 30 sócios minoritários que fundaram essas 20 empresas. Vieram junto. Que vieram junto e estão lá com a barriga no balcão, porque, assim, eu ainda não consegui ver uma empresa que teve sucesso sem muita dedicação, sem muito foco no cliente, sem muita proximidade com o mercado. E o que esses empreendedores já fizeram até hoje é fantástico, porque eles pegaram empresas via de regra do zero e levaram até a liderança naquele subnicho deles. O que a gente vai fazer daqui para frente junto, sem dúvida alguma, acho que tem muita potência. E aí, o modelo que a gente tem, eu acho que ele é um modelo que ele tem um ponto muito legal, que é assim, eu já fiz muito M&A na vida, devo ter comprado na minha vida e vendido 40 empresas já. Na prática, aonde que o M&A dá errado? O M&A dá errado via, assim, o principal ponto de atrito de M&A é choque de cultura. E o nosso modelo, ele é um modelo de não integração operacional. Por quê? Porque, às vezes, as mesmas empresas fazem a mesma coisa, mas têm cultura diferentes. Aí, no caso, vocês mantêm o mesmo gestor, a mesma equipe, o pessoal que já está tocando, ele só vai ter mais recurso. Ele vai ter mais recurso, ele vai ter mais foco, porque, às vezes, o cara, né, um bom empreendedor como eu, tem 32 ideias por segundo e quer fazer tudo ao mesmo tempo, e, no fundo, o segredo está em focar no que é relevante. Então, a gente ajuda muito os empreendedores a focarem no que é relevante, ajuda as equipes a se desenvolverem, traz metodologias de gestão que eles não usavam. Então, no fundo, são pessoas que com um empurrãozinho e a gente fazendo as coisas juntos, planejando em conjunto, dando muita autonomia para eles executarem. Os resultados têm sido realmente bem acima das nossas expectativas iniciais. E no caso, a ideia de vocês de ir, por exemplo, agora para a América Latina, mas, por exemplo, daqui mais para frente fomentar para outros países, vocês foram através de clientes ou já era algo que já estava no planejamento estratégico de vocês de poder atender um nicho ainda maior, além de Brasil? Nesse momento, foi muito atrás de cliente. Teve um primeiro movimento que foi mais intencional da estratégia, e a gente está agora começando a se debruçar para pensar de uma maneira mais estruturada nessa expansão olhando para frente. Mas tem muita coisa acontecendo, né? Então, imagina que sair do zero em 1 ano e meio para uma empresa que hoje, né, sem dúvida, já é a maior do mercado da América Latina, não é simples, né? Então, tem muita coisa aí acontecendo, e aí volta para a questão, né, com o nosso mantra, que é foco e cultura. Então, a gente tem que voltar sempre e voltar e focar, né, para poder entregar valor. Excelente. Falando até um pouquinho do hub de soluções, né? A gente deixou claro que vocês têm soluções para embarcadores, que faz background, gerenciamento de risco, torre de controle. Você tem transportadores de carga, que a gente falou de TMS, né? Prevenção de acidentes. Você tem aquele transportador de passageiros também, que eu vi, né? Através de que faz ali marketplace de serviços e peças. Mas também soluções para motorista, corretores e também seguradora. Entrando nesse contexto, eu até queria que você comentasse um pouco mais dessa parte associada a esse marketplace de serviços, né? Que é um pouco diferenciado frente ao contexto que a gente traz aqui no podcast, e posteriormente que você pudesse falar
que outras frentes, né, após essas 20 empresas que vocês têm, que vocês poderiam talvez também estar fomentando, que vocês acham que pode agregar? Não sei, por exemplo, algo associado a importação e exportação, algo associado a outras frentes que possa ser relevante para esse hub, esse portfólio de vocês. Então, vamos lá. A gente tem uma lógica sempre de partir do cliente para a dor, para a solução. Então, o transporte físico, ele sempre envolve o embarcador, que é o dono da carga, quase sempre ele envolve um transportador, sempre ele vai envolver um motorista, né? Pode ser um autônomo, pode ser um agregado, pode ser um motorista CLT, né? Mas sempre vai ter no final da ponta um motorista. Estou falando aqui do rodoviário, mas a gente também tem soluções para empresas de cabotagem, ferrovias. Então, nós somos uma empresa de tecnologia multimodal, né? Isso é ótimo. As empresas aéreas são clientes nossas também. Então, a Azul, Gol está entrando agora. Então, no final, a gente tem solução para tudo. A gente parte, então, do entendimento da persona para a identificador para buscar a solução. E, na verdade, fazer um M&A ou desenvolver dentro de casa, nós temos hoje 600 pessoas na parte de desenvolvimento de produto, então assim, é um time bastante robusto. Por isso que eu já estou colocando meu filho para aprender programação, porque eu sei que... É uma decisão, aliás, um excelente ponto. Né? Pode colocar que certamente ele vai ter né? No final, essa é a lógica. Nós agora estamos avançando para montar o que a gente chama de plataforma NSTech, porque volta para aquela dor que eu falei que eu senti lá atrás, que é a parte da integração. Nem os nossos produtos estão 100% integrados. Sim. Então, como é que você vai fazer uma oferta de solução sem estar com todos integrados? Então, daqui para o final do ano, não só a gente vai estar com todos os nossos produtos 100% integrados, mas a gente fala que a NSTech é uma plataforma aberta. Por quê? Porque, assim, se eu tenho um TMS e o cliente nosso, que é uma transportadora ou um embarcador, ele quer se conectar com outro software que não tem algum tipo de relação societária com a NSTech, nós vamos atender, obviamente. Por quê? Porque, no fundo, só tem uma pessoa que manda no mundo dos negócios, chama-se cliente, né? Então, ele paga a conta de todo mundo, né? Então, a NSTech tem essa cabeça de que a gente vai ser uma plataforma aberta e a gente está trabalhando num produto que vai ser lançado para frente um pouco, que vai fazer com que essas conexões sejam muito mais simples, porque essa é uma dor, não é uma dor, é uma dor do mercado. A gente tem aí um trabalho bem importante nesse sentido. Excelente, acho que é o que vai faltar, né? Eu acho que depois dessa solução, a gente para de falar de 20 empresas que estão ali dentro e vai ser tudo um framework de uma empresa só que vai trazer todas essas soluções e a integração associada a essa dor que você já identificou lá atrás. No fundo, assim, do ponto de vista prático, não quer dizer que amanhã o cliente vai receber uma única nota fiscal e comprar de uma única empresa. Pode ser que não, ou pode ser que sim no tempo. Existe um roadmap aí de integração do go-to-market também. Mas eu acho que a questão principal aqui é como simplifica, desde o cara entender como é que ele pode ser atendido, a não ficar gastando tempo nem dinheiro com integração. Isso tudo a gente está trabalhando bastante forte para poder simplificar a vida do cliente, né? No final, aquele negócio, é o cliente no centro e o resto é todo mundo trabalhando para atender ele bem, né? Então, exatamente. Se a gente fizer isso minimamente bem, vamos ter sucesso. Eu falei até um pouquinho do hub de soluções. Falei embarcadores, transportador de carga, transportador de passageiro, motorista, corretor e seguradoras. Mas até para trazer um overview para o público, a NSTech ela tem gerenciamento de risco, acho que 4 empresas, Bulônia, Opetec, E não só isso, agenciadoras de risco são nossas clientes. Legal. Nós temos 42 agenciadoras de risco que são clientes da NSTech. Então, na prática... Não é restrito, né? Exatamente. Quando a gente fala no ecossistema aberto, essas 42 agenciadoras de risco são nossas parceiras, inclusive. E elas amanhã vão poder levar para os seus clientes outros produtos nossos, né? Então, na prática, assim, a gente também entende que uma das pessoas que são clientes são os próprios gerenciadores. Até para trazer um overview bem rápido, viu, pessoal? Para vocês entenderem, gerenciamento de risco, averbação de carga, software, roteirizador, marketplace de serviços e peças, né, que a gente falou, dados, pagamento eletrônico de frete, né, que tem aí frete, frotas, seguros, educação, que eu acho que tem também a gente falou da LogEduc, né? Conteúdo, que tem a Mundo Logística, e a Frete Rápido, né? Uma recente aí do meu amigo Mário, né? Então, é bastante solução, né? Para poder trabalhar. Se você quiser... Você não falou algumas aí, a Trise... É porque eu não vou lembrar de todas. Eu escrevi aqui algumas. Isso. Mas é isso. E assim... E na verdade, o que acontece? Como a gente fala que o cliente que manda, ele pode comprar uma solução completa ou ele pode ir para uma solução que hoje se fala muito no mercado de software, no tal do composable business. Né?
onde ele vai lá e compra eventualmente uma API para resolver um problema dele. Ou ele se conecta com não só a API, com um software em SaaS que vai resolver um problema dele. Então, na prática, a gente está dando e vai dar cada vez mais para o cliente um Lego que ele pode falar assim, puta, me monta o castelinho inteiro aqui, me entrega o castelo montado, ou eu só quero essa pecinha do Lego aqui porque eu já tenho uma solução aqui, e aí é muito complexo você pensar assim, quem é cliente, quem é concorrente, esse mundo, né, até dando 3 passos para trás, quando eu montei a AGV, eu nunca tive caminhão, até cair na besteira de resolver T, aí cheguei a ter 750 por 2 anos, Nossa. Aí vi que de fato o nosso DNA não era T, e voltei a não ter. A TA do meu amigo Celso Luchiari, né, era uma empresa que sempre prestou serviço para a GV, só que ao mesmo tempo ela também concorria com a GV. Ela tinha até a log, né? Então, assim, eu acho que assim, tem um livro muito antigo que eu li na época de GV e até reli ele recentemente, que ele fala do competition. Tem momentos em que você está cooperando, tem momentos que você está competindo, e o mundo hoje, as fronteiras estão cada vez mais tênues, né? Mas uma coisa a gente na NSTech tem muita clareza. Nós não somos e não seremos transportadora, né? Então, estar no business de emitir conhecimento, vender frete para o cliente, comprar frete, não é o business da companhia. Né? Por isso que a gente tem a Cargo, que a gente falou aqui com a transportadora digital Asset Light. Então, ó, cargo.com.br. O nosso trabalho é potencializar a Cargo, é potencializar a Sequoia do meu amigo Armando, ou a BBM do André Prado, ou a FedEx, que é cliente nossa. Então, na prática, o nosso trabalho é potencializar os nossos clientes para que eles possam crescer mais e ganhar mais dinheiro. Se eles fizerem isso, nós vamos ter o nosso fair share que nos cabe. Idem em relação a seguro, idem em relação a corretores de seguro. No final do dia, a gente está aqui para poder ajudar os nossos clientes a crescerem mais, ganhando mais dinheiro, através de tecnologia e da maneira que eles quiserem, que pode ser desde uma solução a uma API apenas, né? Então, é o que a gente está trabalhando para fazer aqui. A gente falando, inclusive, de necessidade do cliente, até porque você deixou claro, é o cliente que ele identifica uma necessidade e a partir desse momento vocês identificam como atender aquela necessidade, se necessário, identificar novas soluções no mercado, caso vocês não tenham. Agora, a pergunta, um spoiler, não precisa falar, né? Vocês têm alguma ideia diferenciada de algum outro tipo de nicho que vocês gostariam de entrar ou atuar, né? Que vocês ainda não entraram, mas que, por exemplo... Pode ser algum segmento que vocês veem que dentro do portfólio da NSTech faz sentido e que vocês futuramente vai trazer esse tipo de solução? Com certeza. Eu diria que a gente tem bastante foco nessa metodologia e muita disciplina. E eu sou um apaixonado por empreendedorismo. Né? Eu já vi, né? Eu acho que assim, nada põe um país mais para frente do que o empreendedor. Eu acho que o cara que tem coragem de empreender no Brasil é um herói, precisa ter uma estátua por empreendedor anônimo, né? Porque no fundo é um país muito complexo, mas assim, é impressionante a quantidade e a qualidade dos empreendedores que a gente tem hoje. E a gente valoriza muito a nossa relação com os empreendedores. Né? Então, hoje já são mais de 40 sócios, a gente tem várias rotinas de eventos e com esses empreendedores, mais de 30 trabalham no dia a dia dos negócios. A gente fez um negócio que chama de Partner NPS, agora no final do ano passado. A única coisa ruim é que só tem como piorar, porque a gente teve NPS de 100, 39, 36 responderam, dos 36 foram 33, 9 ou 10 e 3 foram nota 8, que é neutro, né? Então deu 100 de NPS, só dá para piorar, não tem como melhorar, mas isso porque assim, a gente tem um canal de muita discussão, não quer dizer que obviamente não tem um monte de coisa para melhorar, pelo contrário, né? Mas a gente tem muita humildade de entender que assim, o cara que montou uma empresa com aquele foco lá, tem que respeitar muito. E eu acho que, assim, essa soma de alguém que vem com um olhar de fora pro cara que tá ali com um olhar de dentro é muito potente. Sim. Né? E falando, assim, a gente tá todo dia conhecendo empreendedores, entender aquele empreendedor e ter certeza de que aquele empreendedor tem fit com a gente, além da empresa, é fundamental, porque a gente não investe em empresa, a gente investe em pessoas. Mas eu não posso falar, porque eu sei. faz parte da nossa estratégia, mas assim... Mas pelo menos aqueles que estão assistindo, eles falam, vamos continuar. Não, com certeza, tem muita dor ainda não resolvida ou não resolvida da maneira adequada dentro do nosso ecossistema.
a logística é muito complexa, né? E os empreendedores são muito criativos. Então, sempre tem aquele cara lá que achou aquele espaço que ninguém viu, está montando uma solução diferenciada, e para esses a gente vai estar sempre aberto. E a gente está aqui para poder construir juntos essa empresa que a gente espera que vai dar muito orgulho para os brasileiros de ver uma empresa brasileira no tempo aí, dominar a América Latina e mundo afora. Eu achei ótimo quando você falou, a gente tem soluções, né, para ferroviária, a gente tem soluções para cabotagem, que a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, é muito subutilizado, a gente poderia utilizar muito, muito mais, né, e principalmente levando até... Antes que eu esqueça, o André Prado da BBM que você citou, eu já entrevistei. O Marquesan é alguém que eu quero entrevistar, então o Marquesan tá convidado para falar aqui um pouquinho com a gente, um pouquinho da Sequoia. A FedEx eu não entrevistei ainda, mas trabalhei um tempo dentro da FedEx, eu era cliente aqui de Guarulhos, então conheço bem o FedEx e toda a estrutura e toda a competência que eles têm nesse trabalho aqui no Brasil. Você descobre que quando você tá velho, que você fala assim, puta, conheço o Armando de antes do Sequoia, conheço o Ameriquinho de muito antes de existir a FedEx, e ele foi o primeiro CEO da FedEx quando vendeu a Não Cometa. É que você começou jovem, a parte empreendedor serial nem se aplica ao seu caso, você é mais um nível acima ainda, né? Dando continuidade, acho que é uma parte bastante importante, né? Até porque as próprias startups, agora falando desse ponto de vista de startup, né? Você falou que a NSTech Venture, né? A Corporate Venture da NSTech, que tem por objetivo também conectar startups, né, nesse mercado e ajudar a gerar novos negócios. Gostaria que você pudesse exatamente falar um pouquinho também, né, NSTech Venture, como é que funciona esse processo de inscrição para as startups que querem estar dentro desse framework, e depois que, por exemplo, que eles se inscrevem, como que é a jornada ali para eles em relação à startup a fim de gerar negócios? O frame é esse. O frame ele parte, né, da dor dos nossos clientes. Então, se você tem uma startup que de alguma forma você entende que ela ajuda a gente a resolver uma dor de um cliente nosso, que pelo entendimento não faz parte do nosso ecossistema, que a gente não tem uma solução ou não tem a melhor solução, certamente vale a pena falar com a gente. Então, vamos começar daí. O Cileneu Nunes, que é fundador da Omnilink, ele hoje é o responsável pelo nosso CVC. Então, a gente já olhou aí dezenas de empresas, estamos avançando aí com 3 empresas nesse momento e tem toda semana chegando coisa nova. Nós temos um time no CVC, temos um time de M&A, esse time trabalha muito próximo um do outro porque depende muito do desenho. A gente é uma empresa que tem muita flexibilidade, né? Então a gente consegue, como a gente não é um fundo, é uma empresa, e como a gente tem essa cabeça muito aberta, no final do dia, eu acho que uma das grandes vantagens nossa é o formato de M&A ser muito flexível. Tá? Então, tem desde empresas que a gente comprou 100% em dinheiro, 100% em ação, minoritário, controle, então tem de tudo. Obviamente, quando a gente fala do CVC, é mais uma pegada de empresas que estão no estágio mais inicial. Via de regra, a gente não investe em empresas que estão em pre-seed e seed, é mais Series A, idealmente Series A sem ter ainda algum outro VC entrado, tá? Então esse é um pouco do nosso sweet spot aí de investimento, e aí é isso, estamos aí sempre olhando. Eu acho que até falando um pouquinho do mercado como um todo, né, Edson, o mercado estava muito maluco, né? Essa é a grande verdade, né? Eu acho que a gente viveu aí depois da crise de 2008-2009, um boom no mundo que foi até agora. E os bancos centrais globais, eles foram injetando muita liquidez no mercado e se criou, de fato, pode-se dizer, uma espécie de uma bolha, em especial para as empresas de tecnologia. Então, quando a gente olha os níveis de valuation que as empresas em geral estavam sendo valorizadas, eram coisas, para quem tem o pé no chão e faz conta, completamente malucos, né? Então, a gente é muito disciplinado nesse aspecto. Eu acho que agora o mercado acordou, né? Então, isso já aconteceu no mercado público, já bateu no privado, de empresas mais maduras, e está começando a bater no mercado privado de empresas mais a gente está vendo agora muitas empresas apostando em startups também, né? Eu até brinco, né, com o pessoal que vem aqui, falo, pessoal, passou por aqui, ou você vai ser comprado ou vai receber investimento. Eu acho que eu já tenho 7 ou 8 startups que passou por aqui, inclusive uma delas é até o Mário da Frete Rápido, que eu até brinco, eu falo, pessoal, passou por ali, vai... Mas o que eu tô te falando, o que eu tô querendo te dizer, só
assim, se você olhar, o volume de investimento que vai ter esse ano versus ano passado vai cair muito. Tá? Porque o mundo tava, como eu falei, o mundo tava louco. Se você puder dar alguma dica, né, para o empreendedor que está começando um negócio hoje lá, assim, puta, tem a cabeça no lugar certo, porque assim, que a gente viu nesse 1 ano e meio, algumas conversas que empreendedores que tinham expectativas que não eram ligadas à realidade, para quem tem minimamente alguma experiência e já passou por muitos ciclos. Eu acho que essa realidade já bateu na porta agora. Eu acho que assim, a gente nunca pode desperdiçar uma crise. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa crise para poder fazer melhor, sair mais forte, escolher o sócio certo. E eu acho que vejo isso como um ponto muito positivo também, porque no final tem muita ingenuidade, né? Às vezes o cara vai lá e ele fecha o termo de uma transação, mas está preocupado com o valuation, mas não está preocupado com os termos, né? E tem um tal de liquidation preference nos contratos dos VCs, que é uma coisa que, assim, eu já estou vendo na prática muitos deals acontecendo que a gente está envolvido, onde acaba sobrando a quem paga a conta no final do dia é o founder, por conta desses formatos tradicionais, né, no mercado de VC, mas que estavam sendo... Era uma bomba relógio que estava clara que em algum momento ia estourar. E a gente começou a ver, né, um ajuste aí, um monte de empresas, inclusive unicórnios aí ajustando equipe, reduzindo gente, porque o mercado não aceita mais aquela história de crescimento a qualquer custo, né? Isso acabou. Ficou para trás. Agora a gente vai começar a separar... Tem muita empresa que está crescendo no negativo, né? Até hoje ainda tem, né? Aquelas empresas que a gente vê aí que são unicórnio, mas que ainda não tem lucro. E não é que isso não possa acontecer. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é isso a qualquer custo. Né? Então, de fato, o mercado vai ser muito mais seletivo agora para olhar para a unit economic, olhar para entender de fato se esse crescimento está gerando valor. E, sem dúvida, assim, tiveram muitos excessos. Muitas é que é normal, acho que volta para a questão do ciclo, né? O pêndulo que estava aqui, agora acho que o pêndulo ele ainda não chegou nem no meio, ele nos próximos meses ainda vai se ajustar ainda. Vai se ajustar mais para o outro lado ainda. Entrando no contexto, até porque a gente falou de startup, que você falou, se for uma startup que tem um fit com a NSTech, como que funciona esse processo, como que ele se inscreve, onde que ele tem que entrar, até mais para... É o Sileneu que é responsável por isso, o que é que eles têm que fazer para poder fazer esse primeiro contato? Procurar o Sileneu, imagino que via nosso site aí deve ter contato, via o LinkedIn do nosso CVC ou do próprio Sileneu. Acho que assim, nesse mundo de hoje aí, é só entrar na internet aí que vocês acham fácil. Falando um pouquinho, né, acho que a gente está chegando nas perguntas finais, falando de pessoas, a gente sabe muitas vezes, né, a gente falou muito nessa tecnologia, inovação, só que a gente sabe que a qualificação hoje em dia, ela não está tão evoluída quanto eu acho que as empresas gostariam. Não é à toa que eu até brinquei, né? Vou pedir pro meu filho fazer programação, que a gente sabe que é só uma demanda bem grande no mercado, né? Como é que vocês têm lidado exatamente com essa falta de qualificação também, principalmente considerando esse portfólio tão grande de empresa que a NSTech tem? Entendendo que é papel nosso investir na formação e no desenvolvimento da nossa própria equipe. Assim, a gente pode sentar e chorar, né? Ou a gente pode agir, né? E agir, no caso, é a gente, de fato, investir muito em quem está dentro de casa e investir para formar, né? A gente, hoje, já tem uma série de iniciativas de aprendizagem acontecendo no NSTech, desde mentorias, né, de pegar profissionais muito mais sêniores e mentorar profissionais mais novos. Nós temos um evento semestral que une todo o nosso time de tecnologia, que é o Conecta. Foi um super sucesso no primeiro semestre, vamos repetir no segundo semestre. Tivemos 500 pessoas participando do Conecta, falando das coisas... É interno esse evento? Esse é um evento interno. Tá? A gente tem o Conecta Talks, que a gente traz gente do Vale do Silício, das melhores startups do Brasil, o pessoal do Nubank outro dia foi falar com a gente. Então a gente traz a turma para vir falar de temas específicos para o nosso time. Então, na prática, assim, tem o peer-to-peer learning, né? Então, a gente tem os chapters e as guildas entre o time tech, né? Então, o pessoal de front-end, o pessoal de back-end, eles se dividem e aí você tem muito aprendizado entre as empresas, né? Então, você falou do Mário, a gente ajudou a contratar um head de desenvolvimento lá para frete rápido, aí um outro CTO nosso acompanhou ele para poder padronizar a metodologia. Então, essa troca é muito rica, né? Então, a troca de experiência entre as empresas, você ter profissionais
que você sabe que você pode recorrer, desde montar uma máquina de vendas, a um processo de Lean, a um processo de como é que eu melhoro o meu CS, como é que eu melhoro, ter discussões na parte aí de arquitetura e produto. Então, isso é uma coisa que faz parte aí do nosso ecossistema. Até entrando um pouquinho no contexto de, eu acho que ESG, né? Até porque hoje em dia está mais em voga a gente falar de ESG, Environmental, Social, Governance. Muitas empresas estão focadas na sustentabilidade. Eu falei com a Marcela Cunha da Ball e eu deixei bem claro, quando eu fazia bids, né? Primeira coisa que eu fazia era a empresa tinha que estar associada à Ball, né? Até porque ele segue uma diretriz ali de premissas que faz toda a diferença. Segundo, essa parte de ESG já estava lá no meu RFI, já estava lá nessas informações também das empresas para fomentar esse tipo de necessidade de empresas que estão realmente preocupadas, né, relacionado ao futuro. No caso de vocês, são muitas empresas, né, e assim por diante. Como é que vocês têm trabalhado nisso, nessa parte de sustentabilidade, a fim de, né, que ações vocês estão adotadas para pensar ali nas gerações futuras e principalmente fomentar operações muito mais saudáveis? Primeiro, já fiquei feliz aqui porque, não sei se você sabe, assim, eu fui um dos fundadores da Ball, né? Sim. Ela comentou comigo. E, inclusive, se você for ver o estatuto número 1 da Ball, eu era o CEO da Ball, que é o cargo que ela está hoje, que não era, na verdade, porque, né, a gente sempre quis ter um CEO executivo, mas como não tinha ninguém lá, o primeiro CEO no papel fui eu, né? Depois a gente trouxe o César Meirelles, que fez um excelente trabalho, e agora a Marcela, que tem feito aí também um excelente trabalho. Mas você tem algum vínculo ainda com a Ball, não? Não tem, porque no final a Ball ela é voltada para os operadores logísticos, né? Tem um vínculo emocional só de ter ajudado a criar. Daqui a pouco eles até vão fazer um evento que eu criei na minha gestão quando eu fui presidente. Vai ser agosto agora. Que é um evento, foi o Fórum dos Operadores. Esse evento foi uma ideia minha, né? E eu coloquei de pé na minha gestão. Então, fico feliz aí de ver que a Ball continua fazendo um trabalho super legal e como você falou, ela tem standards éticos e de procedimentos e processos muito sérios, uma turma muito competente, uma associação bastante diferenciada, eu acredito. Mas falando um pouco do ESG, como você falou, né, eu diria que esse é um tema central para a gente, né, porque não dá mais para você ter uma empresa que não se preocupa com a sociedade. Então, na NSTech, o nosso propósito é melhorar o mundo através da logística, não é? Né? E no final, esses pilares de meio ambiente, o pilar social, o pilar de governança, eles são fundamentais. A gente hoje tem um programa centralizado, a gente hoje tem uma área de pessoas, cultura e sustentabilidade na NSTech. Quem toca é o Thiago, que é um dos fundadores junto comigo da companhia e meu sócio na Niche. Depois a gente tem para cada pilar desse uma pessoa responsável, tem uma consultoria externa ajudando a gente nesse processo. Obviamente é uma jornada, né? Então é um negócio que começa e não acaba nunca. A gente já tinha uma série de coisas bacanas e a gente, como tudo que a gente faz, a gente define um frame, define uma régua e todo mundo tem que evoluir, né? Então, assim, se a empresa está de 0 a 10, 3, ela tem que ir de 3 para 4,5. A que está em 7 tem que ir de 7 para 8. E com isso a gente consegue melhores práticas, trocar experiências, e muita evolução aí no ecossistema. Excelente. Acho que, para finalizar agora, chegamos na última pergunta. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho referente ao planejamento estratégico da empresa para os próximos anos, né? A gente entrou no assunto de expandir para a América do Norte também, outras regiões. Principalmente, como é que está esse planejamento estratégico inicialmente? Brasil, depois América Latina, América do Norte e outras regiões, considerando, né, que a gente deixou bem claro que logo mais, até o final do ano, vai ter esse framework da NSTech tudo em um software só ou num local específico. Eu acho que tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que a gente não pode falar, mas assim, o norte é mas esse. Eu tô tentando tirar algum spoiler, né? O norte é esse aí que você fala, que você acabou de falar, né? Eu diria que assim, a gente entende que assim, a gente tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. O sonho e a ambição da companhia é de fato ser uma companhia global, mas isso passa por você fazer muito bem onde você está já. A gente já está em 9 países, né, disso. Então, assim, a gente se consolidar e fazer muito bem feito nesses países que a gente está hoje, eu diria que é a prioridade de curto e médio prazo. Né? Até porque vocês vão ter que se adaptar. É diferente, às vezes, como vocês atuam no Brasil e atuar em outros países. Com certeza. Eu até entrevistei aqui o Rafael da Amazon, e ele teve muita experiência internacional, implementação da Amazon Austrália, região da América do Norte, assim por diante. E uma das coisas que ele deixou bem claro é que as operações são diferentes. E o Brasil é diferenciado, 70% é rodo, mas ainda assim está engatinhando
engatinhando até hoje muito tempo essa parte de cabotagem, essa parte de ferrovia. Então, é algo que vocês têm que se adaptar muito para poder também ir para esses outros lugares. Mas uma coisa eu acho que eu queria falar aqui para o profissional brasileiro ter em mente. Em se tratando de América Latina, nós estamos na média 10 anos à frente de todos os países, alguns 15. Isso não dito por mim, né? Isso dito, por exemplo, pelo ex-CEO agora da Solística, Luiz Eranha, que é um cara muito experiente, lá nos Estados Unidos. Quando ele veio, né, no processo de venda da AGV, ele me falou isso. E como é que a gente sabe que isso é verdade? Porque o pessoal da AGV está assumindo as posições na Colômbia, no México, né? Estão mais preparados. Então, assim, por quê? Porque no final são profissionais brasileiros que, assim, e aí eu posso falar que, assim, eu visitei já, sem medo de errar, uma centena de empresas ou mais dos Estados Unidos e Europa. Quando você vai para lá, você tem, obviamente, um nível de automação de armazém muito maior, você tem um nível de uso de tecnologia muito mais maduro, na média. Mas eu diria que, assim, se você pegar, por exemplo, o que era uma AGV versus uma empresa que a FedEx acabou comprando, que eu fiquei muito amigo do dono, visitei várias vezes lá nos Estados Unidos, que era a segunda maior operadora logística americano, eu visitava, eu não saía de lá e falava assim, nossa, uau, que esse cara tem que a gente nós não estamos 10 anos atrás, nós estamos, eventualmente, em algum nível de automação, por uma questão de conta não fechar, não uma questão de capacidade ou de, né, então, isso me dá muita certeza de que, assim, tem muita tecnologia SaaS brasileira que vai dominar o mundo, muita, não tem a menor dúvida disso. Tem muita coisa que hoje a gente está desenvolvendo aqui que é melhor do que em qualquer outro lugar. Um bom exemplo é a parte de gestão de risco. Igual o Brasil tem hoje tecnologia para sistema bancário, por conta de inflação, é muito melhor que os Estados Unidos, em gestão de risco, nós somos primeiro lugar no mundo by far. Né? Então, assim, nós estamos lá no México. O México está 10, 15 anos atrás do Brasil em N coisas em gestão de risco. Nós vamos exportar ainda muita tecnologia brasileira aí no tempo. Excelente. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? A gente conheceu um pouquinho da história do Vasco, um pouquinho da história da NSTech, a gente falou da NSTech Venture, falou da Scatarpon, falamos de diversas empresas aí do setor. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre todas essas soluções de gerenciamento de risco, a reverberação, software, roteirizador, dados, pagamento eletrônico, frota, seguro, educação e várias outras, né? É só conhecer um pouco mais aí da NSTech. Lembrando que a NSTech também ela tem um podcast, que é o NSTech Cast, se você quiser conhecer um pouquinho também. Eles têm diversas frentes associadas a não só essa parte de trazer soluções, mas também fomentar conhecimento, tecnologia e inovação. Vasco, para continuar, acho que essa foi a minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui com a gente, falando um pouquinho da sua história e a história da NSTech. Você poderia, para finalizar, deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais para a gente. Super obrigado pelo papo aqui, é super rico, né, e falar um pouquinho aqui para esse público que, no final, se a gente quer de fato melhorar o mundo através da logística, através desses profissionais que devem estar assistindo aqui, né, então no final do dia, é nossa missão ajudar a evoluir o conhecimento, a educação, né, a gente tem a LogEduc, né, o Paulo e o Marcos lá liderando a LogEduc junto com o Marco Guapo, focado nesse segmento de educação para supply chain, a gente tem aí Logística do Futuro, um evento super legal que vai acontecer no segundo semestre agora, é muito focado também em trazer... Setembro? Acho que é setembro. Para trazer aí conhecimento. Vai ser aqui em São Paulo, um evento presencial que vai ser super legal. Já está quase que sold out aí em termos de eventos. Estou esperando meu convite. Não, vai ganhar. Mas no final, assim, eu tenho certeza que para a gente poder reduzir esse gap do Brasil de gastar quase 13% para um pouco menos de 8% nos Estados Unidos, como a gente sabe que a gente não vai ter muito mais estrada no curto prazo, como a gente sabe que o modal não vai mudar radicalmente, passa por eficiência, que passa por gente, que passa por tecnologia, né? Então, se a gente puder contribuir com o país aí, certamente vamos estar muito felizes. Tá? Excelente. Pessoal, acho que a gente falou até um pouquinho para startups que estão assistindo aí a gente falou do Sileneu, é Sileneu Nunes. Isso. Né? Então, basta procurar ele aí no LinkedIn, se quiser fomentar um pouco mais esse contato também, entre em contato. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber aqui o Vasco Neto, que é Executive Chairman da NSTech, onde falamos sobre o tema tecnologia para logística, hub de soluções de ponta a ponta com um clique. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixe uma avaliação e um comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Tá bom? Eu sou o Rodilson Silva com o Vasco, que te envia um GuiaCast abraço. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
E qual é, B?